processo penal. Tá? Senhores, qual que seria a diferença entre o direito processual penal e o direito penal, que seria o direito material? Senhores, o processo penal diz respeito aos procedimentos, né? Se porventura acontece um crime, então vamos imaginar, olha aqui comigo. Se porventura acontece um crime, foi caracterizado um crime, quais são os próximos passos decorrentes da prática desse delito? O que tem que acontecer? Eu acho que todo mundo viu aqui, apesar que não é um... Eu vou só exemplificar, não é igual, né? Não é processo penal em si, mas todo mundo, apesar que eu não estava aguentando mais de ouvir falar aquilo, do respeito do rito do impeachment. Lembra? Que o rito do impeachment, o que tem que ser feito, apresenta a defesa, vai para a comissão... Né? Senhores, o processo penal é isso. O que é o processo penal? São ritos, são procedimentos, o que tem que ser feito. A função do direito penal é dizer o seguinte, naquele caso há um crime, é um fato típico, jurídico, lembra aquele negócio todo? E se há um crime, qual é a pena para esse crime? Mas só entre aspas, né? Já é muita coisa. Acontece um crime, quem você chama para vir te atender em primeiro plano? A polícia civil ou a polícia militar? Tá, você pode até chamar a polícia militar, mas se o crime em si aconteceu, a PM vai servir para quê? Para apenas perseguir o autor do fato, porque a polícia militar, ela não é uma polícia o quê, senhores? Investigativa. Porque a prática do crime, ela vai ser, a prática do crime vai ensejar uma parte investigativa desse crime. Por exemplo, todo mundo viu aquele exemplo horrendo que nós tivemos no Rio de Janeiro, agora, eu estava lendo agora a matéria na hora do intervalo, a respeito daquela moça que foi vítima de um estupro coletivo, né? 33 homens a estupraram. Nesse caso, o direito penal vai servir para dizer qual é o crime. E vai dizer, no momento posterior, qual é o que, senhores? A pena. Agora, tudo o que está sendo feito, todo o procedimento investigatório, isso não é dentro do direito penal. Isso é dentro do que, senhores? Do processo penal. O processo penal, ele nada mais é do que a concatenação de atos. Quais são os atos que têm que ser praticados para que a gente consiga investigar a prática de um delito? Por exemplo, começando aqui no processo penal, vamos falar sobre esse assunto que é de extrema importância. Inquérito policial. Eu nem preciso dizer para vocês que essa matéria, para o seu concurso, ela é fundamental. Não é para o seu concurso, para todo concurso que envolve segurança pública, de um modo geral. Né? Essa é a matéria. Porque o que um policial civil faz, senhores? Inquérito policial. O que o policial federal faz? Inquérito policial. Mas tem um detalhezinho, né? A gente vai ver o seguinte, que é meio contraditório. Porque o inquérito, ele vem antes do processo. Porque o inquérito, ele fica pronto, vai ser remetido ao dono da ação, que em regra é o Ministério Público, e o Ministério Público começa o processo, o que, senhores? Penal. Apesar do inquérito policial estar dentro do processo, inquérito não é o que, senhores? Processo. Por que o inquérito não é processo? Porque o inquérito, ele é meramente um procedimento administrativo. Inquérito não é processo, porque ele é somente um procedimento administrativo. Então aqui, ó, deixa eu arriscar, não é processo, o inquérito ele é um procedimento administrativo, e esse procedimento administrativo, ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade do inquérito policial? Vou até colocar de azul aqui, é fazer uma colheita de provas. Quando você fala, tal fase está em inquérito policial, Janiele, o que significa isso? Que ele está na fase de colheita de provas. Só isso. Está colhendo-se provas. Aí, óbvio, que tem alguns procedimentos. A pessoa na fase do inquérito, ela pode ser o quê, senhores?
presa. Né? Pode ser uma prisão em flagrante, uma prisão temporária, uma prisão preventiva. E a gente vai ver isso mais para frente. Sem ser nessa aula, na que vem, né, senhores? A gente vai falar... Que vem, daqui 2 semanas. A gente vai falar a respeito das prisões. Mas, por enquanto, a gente vai ficar na fase do inquérito. Então, olha aqui comigo. Inquérito, ele não é um processo, é um procedimento que administrativo, destinado que à colheita de provas. Para começar a história, vamos colocar aqui, primeiramente, quem faz o inquérito policial. Porque, se você levar em consideração, a gente tem os seguintes tipos de polícia. Vamos colocar aqui. Em nível estadual, eu tenho a polícia civil e a polícia o quê, senhores? Militar. Nível estadual, subordinado ao governador. Polícia civil, polícia militar. Né? Tem bombeiro também. A bombeiro, você sabe para quem serve bombeiro, né, senhores? O bombeiro não vai investigar. É uma função extremamente importante, mas não é o nosso ponto central aqui da aula, tá? Não vou colocar só para colocar algo a mais para te atrapalhar. Porque ninguém vai confundir a diferença entre polícia civil, militar e bombeiro. Bombeiro tem uma função específica, extremamente importante, mas não é o nosso objeto da aula aqui. O que bombeiro tem a ver com inquérito o quê, senhores? Policial. Então, vamos deixar o bombeiro quietinho lá na atividade dele. Agora, em âmbito federal, olha aqui, eu tenho algumas polícias, como por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, o quê? Federal. E Polícia Ferroviária, o quê, Júlio? Federal, tem previsão constitucional. Então está previsto aí. Então eu situando o bombeiro, que eu deixei de lado. O bombeiro vai ser importante na hora que a gente falar de porte de arma, aquele negócio todo, eu vou comentar. Mas aqui na aula ninguém vai ter dúvida, qual que seria? Dúvidas a respeito da atuação do Corpo de Bombeiros. Uma atuação fundamental, mas que não é o nosso ponto nevrálgico aqui. Eu estou falando aqui, senhores, de polícia. Né? Por exemplo, a Polícia Civil, ela recebe um apelidinho. Qual que é o apelido que a gente chama de Polícia Civil? Se você fosse uma redação, alguma coisa, você colocar, eu acho que isso seria de extrema relevância. Polícia o quê, senhores? Judiciária. Se eu chamar de polícia judiciária, o cara vai falar, opa, o cara já tem um know-how. E aqui, senhores, a polícia ela pode ser uma polícia o quê? Ostensiva. Ela pode ser uma polícia preventiva. E alguns chamam de polícia profilática. Eu não gosto muito desse termo, mas vamos lá. Tá? E a polícia judiciária, alguns chamam de polícia investigativa, repressiva. Tá? Vou deixar aqui, que senão não vai caber. Então, a gente, por exemplo, diferenciando, qual que seria a diferença entre a polícia civil e a polícia militar?